vestido? Na época era assim, sabe? Eu tava procurando um vestido aqui, eu queria alugar, só que eu não achei. Nenhum. Nenhum. Porque ele é mais ousado, o vestido russo, é mais trabalhado? Mais trabalhado, tem mais tecnologia nele, sabe? Tem mais renda, mais design. Então, tudo isso eu sabia que tinha lá, porque eu já conhecia na minha cidade, às vezes estava olhando, então por isso que eu fiz essa escolha. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ela é russa, estilista e já virou brasileira. Eu tenho o prazer de receber Natália Petrova aqui no Humanos Talk Show. Boa noite, mano. Tudo bem, Natália? Tudo? Tá, mas que história é essa? Por que uma russa está no Brasil? Por amor. Por amor? Você conheceu um brasileiro? Conheci Se um apaixonou? brasileiro e foi na Alemanha, no castelo, há 15 anos. Você conheceu um brasileiro, você russa conheceu um brasileiro num castelo na Alemanha. Isso. Ah, não tem como não se apaixonar, né? Ah, imagina. Na hora? Eu queria conhecer um príncipe a minha vida inteira. Então, fui no castelo. E achou um príncipe? Achei um príncipe. É? Mas ele veio num cavalo branco ou não? Ele estava sem cavalo. Sem cavalo? Cavalo ele comprou depois. Mas você não falava português quando conheceu ele? Eu não, a gente falava em alemão. Em alemão? Sprechen Sie Deutsch? Wie geht's? Não sei nem o que você está falando. Ich liebe dich. Não faço ideia. Não, se você falar russo, eu não entendo alemão, muito menos. Mas todo russo fala alemão? A maioria estuda alemão. Eu acho que é por causa da Segunda Guerra, a guerra que passou, e depois a gente começou a estudar com bastante força alemão. Então, eu tinha escolha na escola, ou alemão ou inglês. Eu escolhi alemão. Alemão? A minha família também estava estudando alemão. Você é da onde, da Rússia? Eu sou dos Montes Urais, Não, também não sei onde é que é isso. perto de Cazaquistão, na fronteira com Sibéria. Deve ser bem quente. Não. Bem quente lá, assim. É bem frio, na verdade. Eu já Tá, mas então aqui o ar aqui... 35 graus. O ar aqui negativos. em 18 graus para você é verão. É, Tá gostoso? é bem bom. Tá tranquilo, assim, fresquinho. tá bem fresquinho. Bem bom. Mas vem cá, e você conheceu o seu príncipe no castelo? Isso. Se apaixonaram na hora? Como é que foi? Ah, foi na hora, só porque a gente não estava demonstrando. E a gente gostou e tudo, e a gente conversava em alemão, e depois a gente se despediu. Só que eu não estava sozinha, eu estava com minhas 3 amigas. E a gente passeou pelo castelo e descemos lá até a ponte, e depois a gente se despediu. E ele me deu 3 beijinhos. Eu pensei, deve ser o costume brasileiro. Mas ele falou que era brasileiro. Ele falou, claro, ele falou que era brasileiro. Só que eu pensei, agora ele vai beijar as outras, né? E ele não beijou. Ele não beijou. Só você. Foi. Aí você viu, opa, peraí, aqui tá... Tem alguma coisa. Daí trocamos o endereço, o contato. E eu estava esperando ele ligar. E depois de 2 semanas ele ligou. Ele se fez de difícil, né? Foi. A minha amiga falou, os brasileiros são assim. Pode esquecer. Sua amiga russa falou isso? A minha amiga é ucraniana. Eu estava com uma peruana, colombiana e ucraniana. Isso que é globalização, né? Foi bem engraçado. Então a gente... Mas daí você voltou para a Rússia? Sim, depois, na verdade, eu estava passeando, a gente fez intercâmbio lá. Então, vivi lá 5 meses ainda e depois voltei para a Rússia. E ele voltou para o Brasil. Tá, nesses 5 meses vocês não conversaram mais? Ou só por A telefone? gente conversou e a gente se encontrou em várias cidades, porque a gente não morava na cidade igual. Então, a gente se encontrava um dia numa cidade, outro dia na outra cidade. Só que também era uma vez por 2 semanas. Uma vez a cada 2 semanas vocês se viam? E o último mês eu estava morando na mesma vila. Quem deu o primeiro beijo? Você ou ele? Partiu de quem? Foi ele. Foi ele? Não, eu não sei, né? Não sei como é que é a tradição na Rússia. Imagina. Né? Não sei como é que vocês se portam lá. Não, Foi ele? Não. Foi assim. Mas foi num castelo também ou não? Não, foi depois, na outra cidade. Foi em Nuremberg. Ah, só lugar bonito vocês foram. É bonito, claro. Tá, mas daí vocês começaram a namorar lá? Ou não? Foi lá. Vocês começaram a namorar? Foi lá. E ele te convidou para vir para o Brasil? Depois de algum tempo, depois quando a gente
se separou. No caso, eu fui para a Rússia, eu tinha que terminar a minha faculdade, porque eu fiz intercâmbio, tranquei a faculdade e tinha que voltar e fazer mais um ano. Então, ele ficou de me esperar. Se faculdade era do quê? De letras. Letras russo. Isso, russo, literatura russa. Bem tranquilo. Eu gosto. Tá, mas daí você foi para lá, ficou um ano longe dele. Vocês Fiquei. conversando, Sim. terminando sua faculdade. Sim. E ele falou, vem pro Brasil comigo? Ah, sim, ele falou, claro, convidou. Só que, assim, foi eu fui só depois de 2 anos, depois de a gente voltar para os países. Você demorou 2 anos para vir pro Brasil? 2 anos. Mas daí você veio noiva dele ou não? Depois, quando vim para cá, sim. Você já era noiva? Claro, ele fez toda a ensinação, me deu aliança de namoro, De noivado? noivado, né? E assim, depois a gente planejou o nosso casamento. E aí que surgiu essa ideia, eu fui na Rússia comprar meu vestido de noiva e casei aqui, em Capivari de Baixo, com meu vestido de noiva, que deu muito impacto. Você comprou ele na Rússia? Comprei na Rússia. Mas por quê? Ele é muito diferente? Ele é bem diferente, bem O que é bonito. bem diferente? Assim, como explicar? Por exemplo, para explicar para um homem, por exemplo, tem Fusca. Tem Fusca. Dos anos 80. Tá. E tem Mercedes dos 2020. Tá. Então, essa é a diferença. De um vestido russo para um vestido brasileiro? Eu vejo que sim. Assim, Não tem pelo nem um menos vestido... Na época era assim, sabe? Eu estava procurando um vestido aqui, eu queria alugar, só que eu não achei. Nenhum. Nenhum. Porque ele é mais ousado, o vestido russo, é mais Ele é mais trabalhado? ousado, mais trabalhado, tem mais tecnologia nele, sabe? Ele tem mais renda, mais design. Então, tudo isso eu sabia que tinha lá, porque eu já conhecia na minha cidade, às vezes estava olhando, então, por isso que eu fiz essa escolha. E o que você sabia do Brasil? O que ele te falava do Isso Brasil? é engraçado. Por que é engraçado? É engraçado porque lá fora a gente tem uma visão do Brasil, que é do Rio de Janeiro, futebol, Pelé, que mais assim, São Paulo, que a gente conhece, praias, Copacabana, Carnaval. É só isso? Não, mas não tem problema. Favela também. Mas para mim, russo, todo mundo bebe vodka e mora em Stalingrado. Bem... É o que eu... praticamente. É mais ou menos são essas visões. É bem extremo. E quando você chegou aqui, você veio direto para o sul? Eu vim direto para Tubarão. Para Tubarão. Mas a sua cidade é grande ou pequena lá? É grande, é como Porto Alegre, por exemplo. E já foi um choque para você. Foi um choque. Você chegou em Tubarão. Foi de noite, a gente estava chegando, eu estava vendo aquela pista toda iluminada, chegando lá no bairro de Congonhas, em Tubarão. Mas foi diferente, mas eu me acostumei. A adaptação foi muito difícil, Natália? Até que foi tranquilo. O brasileiro, ele é acolhedor? É bem acolhedor, é amigável, ajuda sempre. Todo russo que eu converso fala que gosta de brasileiro. Isso é verdade? Sim, todo mundo que eu conheço gosta. E eu tenho bastante amigos brasileiros e também consigo comparar, porque eu já morei na Alemanha, morei na Rússia, já viajei bastante. E brasileiro sempre aparece para nós como amigo. Dá 3 beijinhos. Essa foi novidade para mim, mas... Na Rússia, não, como é que é? Na Rússia a gente não dá esses 3 beijinhos ou 2. Às vezes dá, mas é algo assim, entre meninas. Entre meninos não? Não, é que assim, um casal, assim, geralmente ninguém se beija assim. É mais as meninas que se beijam. Ou essa questão de beijo, de assim, aproximação, é mais aqui que tem. Lá fora você não vai encontrar. Difícil. O brasileiro é mais caliente, gosta mais de abraçar. Tem isso. Nossa, mano. Já toca aqui, né? Natália, tudo. Isso é estranho para você? No começo eu foi tava meio... estranhando, assim, todo mundo assim, mas depois eu acostumei. Você acostumou? E quais os costumes brasileiros que foram mais difíceis de você entender? A primeira coisa que entra na cabeça é feijão, sabe? Por quê? Não tem feijão na Rússia? Tem feijão, só que a gente não come tanto feijão, sabe? Aqui eu costumo, vocês gostam, vocês adoram feijão. Adoro almoço, sabe? Feijoada. Você já comeu uma feijoada brasileira? Já. Você achou estranho? Não,
até que no começo sim, eu achei estranho. Assim, feijão todo dia eu também achei estranho. Quando você chega em algum lugar e começa a comer feijão, daí fica meio estranho. Mas depois vê que tem outras comidas, outras, assim, tem algo diferente também. Essa questão de comida diferente, eu tinha que aprender um pouco. O que vocês comem lá na Rússia? O que é comida típica russa? Ai, até quando o pessoal me pergunta, eu não sei explicar, porque é massas. Só que massa diferentes. Por exemplo, bolinho com carne moída dentro, cozido. É bom? É gostoso, é bem bom. Aí tem sopas. Como é que é o nome? Pelmeni. Pelmenha? Pelmeni. Pelmenha? Uhum. É um bolinho de massa bolinho de massa com carne moída? Carne moída. Sopa, por exemplo. Sopa, tem sopa de beterraba. Quando eu falo, sopa de beterraba, todo mundo, que isso? Olha com essa cara assim. É meio estranho, né? Mas é gostoso. Os meus filhos, eles gostam. Eu faço em casa, eles adoram. Você fez comida russa para, por exemplo, a sua família aqui, para a família do seu marido? Ah, sim, eu fiz. De vez em quando eu faço. E eles gostam? Como é que é? Eles gostam. Sim, só que, claro, quando é acostumado com comida brasileira, eu prefiro, claro, um churrasco, né? Não tem um churrasco igual o Brasil na Rússia? Não, isso não tem em lugar nenhum. Não existe? Não existe. O nosso churrasco? Esse churrasco é... Mas carne, vocês comem muita carne lá ou não? Não, a gente come pouca Mas carne. por quê? Lá. Por costume ou por preço, que é muito caro? O que é? Deve ser, vem da origem russa. Geralmente os russos comem mais comida, legumes, sopas e pouca carne. Até antigamente, até quando eu tinha fome na Rússia, as pessoas assim comiam pouco, né? Aí depois, quando não tinha fome, também continuavam não comiam, comendo pouco. Comendo pouco. Eu acho que por isso também eles são magras. Todo mundo é magro na Rússia? Não, claro, não todo mundo. Tem também pessoas mais obesas, existe isso, mas a gente vê mais pessoas magras lá. Vamos falar sobre moda na volta? Vamos. Como uma russa formada em letras veio para o Brasil e virou estilista? Vamos. A gente já volta rapidinho com Natália Petrova aqui no Humanos Talk Show. Como é que é voltamos em russo? Voltamos? Мы снова с вами. Vamos supor assim, porque às vezes... Мы вернулись. Мы вернулись? Да, мы вернулись. Muy vernulis. Muy vernulis aqui no Humanos Talk Show. Eu tenho o prazer de receber Natália Petrova. Acertei agora? Isso. Ela que é russa, brasileira. Já virou brasileira agora? Agora já sou brasileira também. Tá, vem cá, você vem pro Brasil, testa a nossa cultura, se insere no contexto brasileiro e vira estilista. Isso. Mas por que você vira estilista? Pois é, eu nunca imaginava. Formada em letras? Formada em letras. Mas assim, antes de começar a minha faculdade, eu já estava fazendo alguns desenhos. Eu gostava sempre de moda, de desenhar. Eu fiz curso de desenho. E na época eu até pensei em fazer faculdade de moda. Só que tinha que pagar, não tinha condições. Muito caro lá na Rússia? Era caro para fazer, então eu desisti e fui onde eu também gostava, onde eu me dava bem e fiz curso de letras. É muito difícil um brasileiro aprender russo? Olha, eu já vi os dois casos. Meu marido, que não consegue faz 12 anos, né, que a gente mora junto. Ele não aprende russo? Ele aprende, ele se vira tudo. Eu vi outro, que é da minha amiga, o brasileiro, que fala perfeitamente, fala muito bem. Seu marido não fala bem russo? Ele se vira, ele entende, mas não é aquilo que, entende tudo, pode conversar igual a gente conversa agora, não consegue. É que para você foi meio que obrigatório, você veio para o Brasil, né? Sim. Você tinha que entender as pessoas. Sim. Mas foi muito difícil entender no começo? Onde eu estava morando, em Tubarão, Capivari de Baixo, né, os familiares do meu marido, eles falam muito cantado. Porque no Brasil, querendo ou não, também tem sotaque. E cada um fala do seu jeito. E quando eu vim para Capivari, aí eles estavam falando meio gritando, sabe? Então, para mim entender toda essa frase... Foi difícil? Foi meio difícil. Fala mais uma vez, por favor, e pede mais uma vez. E para entender também gíria, às vezes para entender o que é Fusca. Eu não entendia o que é Fusca. Depois me explicaram que era um carro antigo e tal.
Então, às vezes, gíria eu não conhecia muito bem. Quando você chegou aqui, você falou, pô, nós no Brasil falamos que a coisa tá russa. Ah, sim. Você se ofende com isso? Poxa, por que tá russo? Assim, às vezes dói um pouco. Né? Dói, machuca? Assim, pô. Já, a coisa tá brasileira, né? Se alguém falasse. Lá na Rússia ninguém fala chega coisa lá na tá brasileira. Argentina, falam, a coisa tá brasileira. Ah, você se ofende, né? Não pode, né? Tá louco? É, né? Então a gente também fica meio... Tem algum povo que o russo não gosta? Não é que não, eu acredito que não, é mais amigável o nosso povo e quero acolher também todo mundo. Todo mundo? Tá, mas vai, eu quero saber da estilista. Você veio pro Brasil, aprendeu português, virou brasileira e começou a desenhar o quê? Vestidos? Isso não foi tão fácil assim. Não foi tão simples, assim, não foi tão simples, claro, agora desenha. Eu fui desenhando já e comecei, não. Foi no meu casamento, eu casei, o meu vestido deu aquele impacto, todo mundo, pá, Natália, que Bafafá, lindo. bafafá. Te ensinaram o que é bafafá? É gíria, bafafá, deu bafafá. Ah, tá bom, deu bafafá. Bafafá. Então, todo mundo gostou bastante desse vestido e a gente pensou, pá, por que a gente não importa esses vestidos para cá? Por que a gente não deixa as noivas brasileiras mais lindas do mundo? Aí começou, chegamos na lua de mel, em Garopaba já começamos a pensar... Como importar os vestidos? Só que assim, no começo a gente não tinha condições. E vestido de noiva, você sabe que tem um custo mais elevado. Até na Rússia é caro? Bem na caro? Rússia, claro. Depende do vestido, claro. Depende Mas vai, um do... preço médio, quanto? Eu não tem como dizer, porque preço médio depende, né? Então... Eu notei uma coisa, a mulher russa é igual a brasileira. Ela nunca fala o preço do vestido de noiva. Notei. Vocês não contam pro marido quanto custa, né? Ah, tá. Não sei como é que é aqui, né? Cada Também não casal contam. cada... Também não contam aqui, vai. Ah, também não contam? Não, ninguém Tá fala. bom. Então, a gente não conta, isso é um segredo. Então, o que eu queria dizer, chegamos lá, em Garopaba, lua de mel, pensamos o que a gente vai fazer para ganhar o nosso primeiro capital, para investir. E fomos trabalhar na Praia do Rosa. Com o quê? Ele trabalhava de garçom no restaurante, eu trabalhava de fritadeira, numa pastelaria. Que bacana, e como é que foi? Foi... Foi difícil? Difícil. Bem Foi difícil? o trabalho mais difícil na minha vida. Por quê? Você não entendia o que eu era? entendia tudo, eu fritava tudo certinho, eu fritava tão bem que me chamaram de novo, falavam, Natália, vem lá, dá o curso para os outros, vem fritar, tu faz tão bem. Porque quando eu faço alguma coisa, eu faço bem feito, então... Só que, assim, é trabalho pesado. Cansativo? Cansativo. Garçom também, quem trabalha de garçom, eu também tenho às vezes pena, porque eles têm que correr para lá, para cá, trabalhar às vezes sem comer. Então a gente, todo esse lado de dentro do restaurante, de pastelaria, a gente entende muito bem, a gente sabe que é difícil. Então, trabalhamos lá, Conseguiram 2 meses, guardar o dinheiro? conseguimos guardar e mandar lá para a Rússia, compramos os primeiros vestidos e fomos vender. Quantos vestidos vocês trouxeram? Foram 10 vestidos. Mas foi fácil de importá-los para o Brasil ou não? No começo a gente não importava, a minha mãe mandou pela encomenda e a gente chegou. Tava tudo fácil. Não foram taxados o imposto, nada? Não. Passou tranquilo? Não. Hoje em dia já tem taxas, já tem tudo isso mais controlado. Agora, nossa, 10 anos atrás... Mandar vestido de noiva da Rússia, ninguém nem ia dar bola. Só que assim, quando a gente começou já a trabalhar com bastante volume... Porque quando eu vendia 2 por mês, era uma coisa. Agora, quando tu vende 50, 100 por mês, você tem que trazer essa toda a quantidade. Todo mundo começa a prestar atenção, né? Claro, e também não tem como mandar 100 encomendas. É impossível, é muito. E também se torna caro, tudo isso. Então, a gente começou a ver outro jeito, importação. Então, Mas como é que você achou as primeiras noivas? Você tinha 10 vestidos. Ah, sim, claro. Você precisava de 10 noivas. Eu queria já pular. Mas como é que você achou os primeiros clientes? Na verdade, começamos a vender nas lojas de locação, em várias cidades. Naquelas lojas que alugam vestidos para as noivas. E, aos poucos, vendemos todos os vestidos. O pessoal aceitou bem? As lojas aceitavam bem ou não? No começo, não. Até queremos desistir bem no começo. Mas por quê? Eles não entendiam a moda? Porque eram bem diferentes. Então, a gente começou a ver o que é diferente, o que pode ficar aqui, o que tem que mudar, o que eles gostam. Então, a gente começou a fazer pesquisa de mercado. Então, porque não é apenas pegar e trazer. Vai se vende, se não vende. Mas, com o tempo, todos os vestidos já foram vendidos, graças a Deus. Os 10? Foram os 10, depois compramos mais e 10? mais e mais. Daí, depois, a quantidade já foi, assim, mais contínua. Então, assim que começou, a gente abriu a empresa Rússia Noivas.
E abrimos a nossa primeira loja de locação em Capivari de Baixo. Primeiro foi na nossa casa, depois a gente mudou para o centro. Ficou pequena? A casa Ficou pequena, a gente mandou para o centro, depois compramos o nosso terreno, construímos lá. E hoje nós temos essa loja de locação em Capivari de Baixo, nós temos o atacado, que vende em todo o Brasil para as lojas de locação. No Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Todo mundo gosta dos vestidos russos? Ah, imagina! São lindos? São lindos, maravilhosos. Agora a gente faz todo ano o lançamento da nossa coleção. Eu estou preparando o catálogo todo ano. Sempre tem novidade, Natália? Sempre tem novidade. Mas vocês começaram a criar vestidos no Brasil? Isso, começamos a criar. Por quê? Porque a gente viu que a noiva brasileira tem o estilo diferente. Aqui é mais quente, a noiva brasileira tem mais curvas. As tendências aqui não são tão mais ousadas quanto lá fora. Então, tudo isso eu tinha que pegar e reconstruir, adaptar para a noiva brasileira. Com a moda russa. Isso. Aí é assim que a gente trabalha. Então, esse é o meu papel lá na empresa para fazer tudo isso. O Brasil inteiro hoje compra vestidos da Rússia Noivas, é isso? Isso mesmo. E por ser russa, isso ajudou? Quando ficou famoso o negócio? Ficou Eu diferente? acredito que sim, isso deu à empresa, à marca, algo diferente, sabe? O DNA, como chamam isso, algo diferente, sabe? É russo e a gente sempre conta uma história da Rússia. Agora, por exemplo, foi a coleção 10 anos Origem, então a gente contou sobre a minha origem russa, a gente bateu foto lá em Moscou, a modelo era russa. Então, a gente sempre dá um contexto diferente e conta sempre uma história da Rússia, e isso chama muita atenção. Quais mulheres são mais bonitas, as russas ou as brasileiras? Na sua opinião? Eu não posso dizer, cada uma tem sua beleza, né? As mulheres brasileiras, elas são mais, como é que eu vou dizer, mais fogosas, eu posso mais dizer, fogosas. né? Tem isso, né? Que nem a gente imagina as mulheres lá do carnaval, assim, mais... Calientes? É, tem isso. A mulher russa, ela é mais modesta, é o que eu vejo, mais... tranquila, talvez. Assim, a mulher que pensa muito de casa, de filhos, assim, tem essa questão Mas de comida. A russa não é brava? A mulher russa não é muito brava? Ah, tem isso também. É, né? Ela quer deixar tudo em ordem. Tá? O marido tem que andar na linha com ela. É, mas os maridos russos, eles também não são muito obedientes, posso dizer. Por isso que ela tem que ser brava. É, os dois estão se entendendo. Eu encontrei meu marido brasileiro aqui, mas a gente... Mas vocês pensam em morar na Rússia ou não? Quem Voltar pra sabe lá. se aposentar. Se aposentar e ir para a Rússia? É, pode ser, mas agora a gente tem muitos serviços. Todos muito os anos trabalho. vocês vão para a Rússia? Vocês- Todo ano. to- Todo ano, às vezes cada 2 anos, mas sempre vamos lá visitar nossos parentes. Você não trouxe ninguém para cá, da sua família? Não. Nenhum veio conhecer o Brasil? Eu criei a minha família aqui Você criou dentro. aqui, a sua família aqui? É, Os filhos vão para a Rússia sempre com você? vão, E eles gostam? gostam. Eles falam russo também. No futebol, Futebol, eles É. gostam de futebol. mas eles não torcem para a Rússia. Como eu posso dizer? Agora foi a Copa, né? Então a gente estava torcendo primeiro pelo Brasil, né? Pensando que vai ganhar, depois pela Rússia. Depois do que der. Natália, que prazer te receber. Convida todos para curtir. Tem Instagram? Sim, aí tem Instagram, Natália Petrova Bridal. Natália Petrova Bridal, escrito. Bridal? Tá? Bridal. Que é Bridal. Bridal, em inglês. E eu convido também a conhecer o nosso ateliê, que foi inaugurado semana passada, em Tubarão. E onde fica? No centro? Fica bem no centro, Avenida Rodovalho 284. Rússia Noivas, é isso? Não é. Ah, não é? Ateliê Natália Petrova. Ateliê Natália Petrova. Isso. Então É tá mais o certo. nosso negócio diferente, onde a gente faz vestidos sob medida. Natália, que prazer lhe receber. Prazer Como é todo que eu meu. falo obrigado em russo? Спасибо. Spasiba. Esse é mais fácil. Isso. Spasiba. Пожалуйста. Como é que é? Пожалуйста. Pajalusta. Spasiba a você que está comigo todas as noites aqui no programa Humanos. Não esqueça de uma coisa, hein? Morando na Rússia, no Brasil, falando russo ou brasileiro, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.